Bispo da Diocese de Petrolina. O senhor Bispo oficializou a nova paróquia, que teria como patrona a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Após ter sido lido o decreto canônico de criação, o padre José Porfírio Ribeiro é investido na função de primeiro administrador paroquial da nova paróquia. Tomou posse imediatamente, recebendo das mãos do senhor bispo, como símbolo de autoridade de direitos e deveres, a estola sacerdotal, o livro dos evangelhos e a chave do tabernáculo. Estava assim criada a nova paróquia. Nos anos que antecederam esse feliz acontecimento, nas nossas assembleias, todos éramos unânimes em solicitar a oficialização da paróquia e a permanência de um sacerdote em nossa comunidade. Tínhamos necessidades espirituais, pois sentíamos que havíamos crescido e a criação da nova paróquia atendia assim a uma urgência pastoral. A celebração dos 20 anos da nossa paróquia é um momento de graça e de recordar sua história, de agradecer pelos que ajudaram na sua construção física e espiritual. Todos os sacerdotes que passaram aqui deixaram sua marca, cada um no seu jeito, com seu carisma, ajudou essa comunidade a ser expressão viva do amor de Deus no meio do seu povo. Então, é momento de olhar a história e louvar a Deus pelo que foi vivido e ainda aquilo que vamos viver. Durante essa existência pastoral paroquial, muitos nasceram, foram batizados, casaram-se e morreram. Muitos ainda se lembram como tudo começou. Os primeiros tijolos, a construção, um altar, a primeira missa. Dessa forma tão simples, essa comunidade ganhou vida. Hoje vemos uma paróquia madura, com suas pastorais, grupos e movimentos, com sua dinâmica e com o desejo de viver o mistério de Cristo. Antes de se tornar paróquia, a nossa comunidade pertencia à Paróquia Imaculada Conceição de Araripina. É necessário que façamos uma breve retrospectiva sobre essa igreja que está aqui em Trindade. Voltemos-nos ao ano de 1947, precisamente no dia 21 de dezembro, na residência do senhor Deusdete Cassimiro de Oliveira, houve uma pequena reunião presidida pelo padre Luiz Gonzaga Kerry, com a presença dos senhores José Cândido da Silva, Leocádio Cândido da Silva, Alexandre Constantino, Horácio Mariano, Pedro José da Silva, o sacristão do padre José Cordeiro da Rocha e outros. Ficando acertado com o vigário que no dia 29 de janeiro de 1948 seria celebrada uma missa. Fato que aconteceu na data estipulada. Missa ao ar livre, em frente à residência do senhor Horácio Mariano, a única casa de alvenaria existente no cruzamento das estradas que ia de Barra de São Pedro a Serra Branca e de Oricuri a Araripina.
marco da nossa primeira feira. Aconteceram 21 batizados e 6 casamentos neste dia. E o senhor Major Adolfo Freire e o senhor José Cândido da Silva doaram uma quadra de terra para a construção de uma capela que seria dedicada ao Divino Espírito Santo. Porém, o senhor Deusdedito Cassimiro de Oliveira, cumprindo uma promessa, fez a doação de uma gleba de terra para o patrimônio do Divino Espírito Santo. Daí por diante começa a construção da capela, enquanto as missas, batizados e casamentos eram celebrados a cada 60 dias nas sedes dos sítios Baixa dos Cândidos e Lagoa do Espírito Santo. No ano de 1953, Padre Luiz Gonzaga afasta-se da paróquia de São Gonçalo de Araripina por motivo de saúde. Assume a paróquia o jovem Padre Gonçalo Pereira Lima, que dá continuidade à construção da nossa capela. Faz o teto, o reboco interno e externo, constrói o altar, enfim, conclui a capela. E começa aí os festejos do Divino Espírito Santo no último domingo de maio. Em 1958, ele funda o Apostolado da Oração sob a sua presidência e secretariado pela senhora Maura Gomes da Silva, com a participação de 60 associados. Em 1955, houve missões de Frei Damião, que representou um grande passo no crescimento da fé da nossa comunidade. Nesse mesmo ano, foi adquirida a imagem da Sagrada Família de Nazaré, que passou a ser a nossa oficial padroeira, como promessa da zeladora Glória Marcolino de Oliveira, e sua festa de 19 a 29 de setembro. Em 1963, o povoado do Espírito Santo, que pertencia a Araripina, emancipou-se, tornando-se cidade, e passa a ter um nome tão sagrado, Trindade, uma homenagem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cada dia o povo de Deus ia crescendo, e esse crescimento dava-se não só na igreja templo, mas na igreja viva. Em 1969, o Monsenhor Gonçalo passa a celebrar as missas nos terceiros domingos e primeiras sextas-feiras do mês. E constrói a torre da nossa capela, tornando-se mais imponente e visível a todos que ali passavam. Em 1979, Monsenhor Gonçalo se torna vigário-geral da Diocese de Petrolina. Chega para substituí-lo o Padre Tarcísio Palênio, que fez muitas melhorias na nossa igreja. Troca a pequena casa paroquial por uma maior. E o bispo Dom Frei Paulo Cardoso envia para a nossa comunidade 3 religiosas, irmãs da congregação de Joaquina de Vedruna, que muito contribuíram na formação dos nossos primeiros grupos de evangelização. Surge a JUFRA, Movimento Franciscano de Jovens, de muita influência no nosso meio. Nosso Frei Maninho e tantos outros é o melhor exemplo. Em 1981, Padre Tarcísio volta para a Itália. Assume o Padre Adriano Sioca.
que deu sua contribuição valiosa, em especial às comunidades rurais, que cresceram e passaram a se organizar em pequenas capelas. Em 1989, assume o padre Francisco José Pereira. Entre seus maiores feitos estão a construção ou a estrutura atual da nossa igreja, aumentando-a em 2 metros de cada lado, com o apoio da comunidade que ajudou nesse grande empreendimento. A exemplo de Geraldo Pedrosa Lins e Laudimiro Lucindo Delmontes e tantos outros paroquianos. Cria-se também, investe-se como primeiros ministros extraordinários da comunhão, o senhor Francisco de Assis Aquino, Ambrosina Jerônimo de Almeida, Francisca de Assis Bahia, Antônia Marques, Expedita Maria do Nascimento, Maria Vitória, Raimunda Mundosa, Júlia Dias, Joana Emília e Senhora Veneride Siqueira. Em 1993, é designado para a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Araripina o padre Manuel Rodrigues, que deu continuidade aos trabalhos do padre Francisco José. Em seguida é convocado para participar de um curso em São Paulo. E em 1994 chega à paróquia de Araripina o padre Milton Porfírio dos Santos, que passa a celebrar na nossa comunidade todos os domingos. Nesse ano acontece a dedicação da nossa igreja após a grande reforma pela qual passou. Surge a renovação carismática católica no nosso meio e acontece o primeiro encontro de casais em Cristo. Em 1996, o diácono José Porfírio chega à nossa cidade para exercer o seu diaconato. Ordena-se sacerdote em julho de 1997 e faz um belo trabalho. Constrói capelas, salão paroquial, adquire veículo para a paróquia, a Rádio Trem da Paz, a Fazenda Nova Vida como grande projeto e implanta outras pastorais, pastoral do dízimo, a pastoral familiar, novos ministros extraordinários da comunhão e da palavra e além de ser o nosso maior catequista. Em 2007, assume a paróquia Sagrada Família o padre Fernando Leite de Araújo, com seu espírito empreendedor, junta-se à comunidade e aos grupos existentes e consegue realizar muitos projetos. Construção de capelas, reformas da matriz, com a construção da capela do Santíssimo e salão paroquial, implanta o texto dos homens e novos ministros extraordinário da comunhão e da palavra. Assume como segundo pároco, período em que os 2 filhos de Trindade ordenam-se padre, o Frei Jorge Emanuel e o padre José Milton. Passamos a pertencer à Diocese de Salgueiro e temos como bispo do Frei Magnus Henrique Lopes. Em 1º de fevereiro de 2014, o padre Domingo Pedro da Silva é colocado à frente da paróquia Sagrada Família como seu administrador paroquial, cargo que ocupa atualmente, com seu jeito simples de ser, conduz com firmeza, determinação e zelo apostólico, e cada dia conquistando-nos e fazendo-nos crescer como igreja. Nesses 4 anos de caminhada, vem fortalecendo nossos grupos, movimentos e pastorais, dando ênfase à catequese. E entre seus feitos estão a belíssima reforma do presbitério
a pia batismal, reforma e construção de capelas, aquisição de imóveis para a paróquia e a criação do terço das mulheres consagradas a Nossa Senhora. Aumento do número de ministros extraordinários da comunhão e da palavra, para servir em toda a paróquia. E mais uma vez, um filho de Trindade torna-se sacerdote, o Padre Leandro. Nós, paroquianos de Trindade, agradecemos todos que fizeram parte da nossa história e que plantaram a semente do amor, da concórdia, da união e da fraternidade entre irmãos. E que essa semeadura nos traga sempre frutos benéficos na seara do Senhor. Muito obrigada. Dando continuidade aos festejos de 20 anos da Paróquia Sagrada Família, convidamos João Gonçalves para proferir suas palavras, homenageando a Sagrada Família e parabenizando os crismandos de hoje. Excelentíssimo Dom Magnus, nosso querido pároco, Padre Domingos, aos demais padres aqui presentes, autoridades aqui também presentes, queridos crismandos, crismandas e amados catequistas. Hoje, nesses 20 anos da paróquia, nós viemos aqui agradecer a Deus por esta festa belíssima e não mais crismandos, mas crismados no Espírito Santo e prontos para a missão. Celebrar os 20 anos de nossa paróquia é uma data e uma dádiva para cada um de nós, aonde Jesus nos convida a segui-lo. E Ele deixa uma mensagem toda especial a vocês, hoje já crismados. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho para cada um de nós. Não conheço todos os crismados por nome, mas conheço todas as comunidades onde vocês trabalham, onde vocês moram. E se cada um de vocês, crismados, se colocarem a serviço do caminho de Jesus, a nossa paróquia cresce em missão. A nossa responsabilidade, hoje já de crismados, é de assumir um compromisso com Deus, com a Igreja e com os nossos irmãos em todas as nossas comunidades. Queridos e queridas catequistas, agradecemos também pelo empenho de vocês durante todo esse tempo de empenho em que se dedicaram a evangelizar. Os catequistas dentro da paróquia são uns dos grandes responsáveis pela missão em evangelizar nossas crianças, jovens e adultos. Nossas palavras são breves, mas recebam do nosso bispo, do nosso pároco e de toda a nossa catequese da Paróquia Sagrada Família o nosso abraço fraterno. A missão, ela não para aqui, ela apenas inicia. Façamos uma reflexão e coloquemos, como sempre falo para todos vocês e falei, os nossos dons a serviço da missão, porque Deus nos chama para vivermos um momento novo. A celebração do Crisma é um momento em que Deus nos chama para evangelizar aqueles que ficaram em casa, aqueles que ficaram nas comunidades onde nós moramos. Recebam um abraço fraternal do nosso pároco, de todos os catequistas da Pastoral da Catequese de nossa paróquia, e nós, pelo menos, esperamos nos encontrar no caminho da missão. Que Deus abençoe a todos vocês, graça e paz.
Vamos esperar um pouquinho, que hoje é festa, hoje é dia de alegria. Nós já temos aqui Padre